LARP. A palavra que tá dominando a internet ultimamente. Eu acho que todo mundo que na internet desses últimos tempos conhece a palavra, eu já vi em algum lugar, principalmente no Twitter, que agora tá bem famoso por lá. E eu achei que essa palavra ia ficar só nos Estados Unidos, porque lá todo mundo começou a falar demais sobre isso, todo mundo começou a usar bastante. I'm LARPaplar. Na minha cabeça isso só faz sentido só nos Estados Unidos, não aqui pro Brasil. Só que do nada todo mundo começou a falar também. E no resumo de tudo, a gente meio que adaptou uma palavra lá fora pra ser usada aqui dentro como poser. Poser. Tipo, obviamente LARP não significa ser poser, mas todo mundo que usa essa palavra no fim do dia tá usando com o adjetivo ser poser. E eu meio que queria aprofundar mais do que era LARP sobre essa cultura, mas eu vou deixar isso de lado porque apareceu uma coisa muito mais interessante pra falar aqui no canal. Não muito mais interessante, mas engraçada, vai. Que são os canais LARPers do YouTube. Hype o vídeo e dá like aí, por favor, porque ajuda demais o canal. Vamos lá. Os canais LARPers do YouTube já existem há um tempinho na internet já, especificamente um mês atrás. Basicamente foi uma paródia do Markiplier, que foi o primeiro assim que foi criado, que era basicamente um cara que tava tentando recriar vídeos antigos do Markiplier for fun. Ele tava fazendo literalmente na brincadeira ali. Chegou a ter LARPer do PewDiePie, chegou a ter do MrBeast. E de inúmeros criadores lá fora, se tornando uma trend muito engraçada e legal lá fora. Só que isso morreu, tipo, em uma semana mais ou menos, não tinha mais ninguém fazendo vídeo sobre isso. Até que do nada, essa trend vem pro Brasil. E eu não esperava que ia vir pro Brasil. Até porque na minha cabeça, o cérebro digerindo que eu tenho aqui, isso só funcionava lá fora. Mas enfim, o Brasil tem canais LARPers agora. Os canais LARPers aqui no Brasil começaram nitidamente com youtubers de Minecraft. O mais famoso que teve, que basicamente deu toda essa fama, foi o Larpentic Games, que nitidamente é uma paródia do Authentic Games, né? Eu não preciso explicar isso aqui. E o intuito do canal é basicamente recriar séries antigas meio com os memes de hoje em dia. Séries antigas que o Authentic Games fazia antigamente voltaram agora, como Escola Monstros e Polícia Ladrão, que eram séries bastante famosas antigamente do Authentic Games. E depois que esses vídeos foram postados, criou-se uma leva de canais gigantes aqui no Brasil sobre o LARP de tal youtuber. Tipo, existiu o Resenha View e o Taser LARP. Pra vocês terem ideia, teve até o Treta News versão LARP, que é o Resenha News. Você está dizendo, Resenha. Aqui no Brasil isso cresceu tanto que teve comunidades que estavam fazendo basicamente o LARP de tal youtuber. Existia grupo, Discord e aí que começa o problema. Esses vídeos de LARP começou a atrair um público muito estranho que basicamente consome internet e dá ódio e enfim, é estranho, é bizarro, você sabe muito bem de que tipo de pessoas estamos falando e estamos lidando. E a gente sabe muito bem que elas existem. A parada é que aqui no Brasil isso virou uma pauta tão grande que teve pessoas que estavam tentando se desvincular da comunidade LARP pra fazer o seu LARPtube, porque não só é estranho pra caramba ver esse tipo de pessoas assistindo esse tipo de conteúdo, como também pode até manchar o próprio youtuber que você admira usando a imagem dele pra fazer uma piada que você tá entre seus amigos. Um exemplo fácil que dá pra entender é que basicamente no canal Larpentic Games, o povo meio que basicamente começou a transformar as personalidades no inverso. Então o Mike, por exemplo, é uma pessoa bastante inclusiva, ele basicamente era ao contrário disso. E isso foge um pouco do que é larpar alguém, porque veio que você não tá mais fingindo ser aquela pessoa, você tá mudando a personalidade daquela pessoa. E fazendo isso, obviamente, você vai tá fazendo uma brincadeira, claramente os caras não estão fazendo isso na maldade, mas se você fizer isso e furar a bolha, pode cair nas pessoas erradas e querer fazer um tipo de brincadeira que não parece ter sido muito legal. Então, por mais que a piada não seja na maldade, por conta de ter furado a bolha, acabaram que pessoas viram isso e meio que acharam brechas pra fazerem piadas ainda piores. E quando você faz uma piada homofóbica, por mais que você não seja homofóbico, por exemplo, obviamente vai ter pessoas ali que realmente vai estar pela piada e vai ter pessoas ali que realmente são escrotas. E foi basicamente isso que aconteceu. Juntou bolhas aí que não tinham nada a ver uma com a outra, uns estranhos com uma rapaziada que realmente queria fazer só uma piada ali. E é por isso que diversos LARPtubers aqui do Brasil começaram a fazer posts falando que não tem nenhum tipo de relação com a comunidade LARP, porque tava começando a ter muita gente estranha. Eu não vejo problema de você fazer um LARPtube, desde que você só esteja realmente fazendo uma coisa full resenha. E eu não acho nem um pouco que isso é culpa dos LARPtubers aí que fizeram uma piada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você realmente fazer uma piada, outra coisa é alguém realmente ser estranho. Porque vendo os vídeos, inclusive, são muito bons, parabéns aí os caras que fizeram, porque conseguiram fazer direitinho. Dá pra ver que os caras estão querendo só fazer algo no meme ali, mas infelizmente o mundo é estranho, fazer o que, né? E por conta disso acabou criando uma bola de neve que diversos LARPtubers aí estão dizendo que não fazem parte da comunidade que faz piada estranha. Isso especificamente aqui no Brasil. Só que tem uma coisa que aconteceu lá na gringa que me fez querer gravar esse vídeo, porque não ironicamente me botou pra pensar
só. Tem um cara lá na gringa que se chama Technoblade. E basicamente ele é meio que a cara do Minecraft por muito tempo na comunidade. Porque ele era muito bom no Minecraft. Então muita gente acabou gostando do conteúdo dele e simpatizando pelo cara. Só que infelizmente esse youtuber acabou falecendo. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser, tem um vídeo no canal dele explicando toda essa situação. Então se quiser se aprofundar, tem lá. Por que eu tô explicando isso? Porque aconteceu um caso de um LARPtuber fazendo um LARPtube do Technoblade. Muita gente começou a discutir se isso era realmente moralmente certo. Porque você criar um LARPtube de alguém que já se foi como uma piada é meio não moral, sabe? E o que levantava mais desse vale da estranheza é que os vídeos eram muito parecidos com realmente o Technoblade. Alguns nem tanto, mas você meio que conseguia ver ali um pouco de semelhança nos dois. E ele começou a fazer vídeo com o Skep, que era uma pessoa que gravava com o Technoblade. Ele tinha diversos vídeos juntos no próprio canal do Technoblade, inclusive. E aí o povo começou a estranhar o Skep meio que fazendo vídeo com um cara tentando imitar o Technoblade. E ele tava fazendo vídeo com o Technolarp porque isso claramente dava muita view pra ele. E esse vídeo acabou chegando pra um cara que responde meio que pelo Technoblade hoje em dia. Eu digo responder porque ele meio que tem acesso às contas do Technoblade. E quem é esse cara? É o Technodad, o pai do Technoblade. Existe um servidor que é do Technoblade que até hoje o pai ainda continua meio que interagindo com a comunidade. E chegaram a perguntar pra ele o que ele achava sobre o Technolarp. E ele meio que só mandou um cara decepcionado. Tá meio que na cara que ele não gostou dessa parada. E conforme o tempo foi passando, o Technolarp não existe mais. Inclusive ele mudou o nick dele, mudou até a foto, não tem nenhum envolvimento mais, a não ser o nick que uma hora ele vai mudar também no canal. Então por conta desse meio que caso que aconteceu na gringa, meio que não existe mais LARP. Eu ficou bem no baixo isso, porque meio que descobriu o limite da piada ali, sabe? E teve diversos youtubers lá fora comentando sobre isso, chegando até 2 milhões de views e explicando quão imoral é você mexer com o nome de alguém que já se foi, entende? Pra mim toda essa situação foi meio que estranha, porque é como se as pessoas tivessem meio que discutindo sobre alguém que já se foi. Tipo, a pessoa nem tá aqui pra poder falar sobre e tão meio que usando o nome dela ainda. É estranho no fim das contas. Mas se tiver uma opinião, deixa aqui embaixo que eu vou ler. Isso é uma discussão lá fora que muita gente tá discutindo e que realmente tá tendo bastante furdúncio. Aqui no Brasil, especificamente, eu não quero que isso aconteça ou perto disso, porque é muito legal essa trend. Por mais que tenha algumas coisas que talvez eu não goste, porque, sei lá, talvez não seja pra mim. É legal ver as pessoas explorando esse meio artístico que elas têm, mesmo que seja tentando copiar outro criador. Eu demorei pra fazer esse vídeo, pra explicar sobre tudo isso, porque eu queria que saísse todos os canais aqui pra falar tudo sobre eles. Eu nunca achei que eu iria ver surf de CS de novo mais uma vez na minha tela da For You do YouTube. Só espero que não aconteça lá fora, porque assim, eu gosto bastante dessa trend, eu gosto de ver o povo editando e fazendo brincadeiras aí e tentando reviver meio que uma época perdida de antigamente do YouTube, meio que a essência de cada criador. É legal ver isso. Por mais que a comunidade aí tenha feito bastante coisa, tem muitos tweets aí, inclusive do Larp Túlio e discussões no Twitter falando sobre toda essa comunidade, que eu realmente, só de imaginar, eu consigo perceber o que tava acontecendo lá dentro. Obviamente, por ter furado a bolha e entrar um povo bizarro, não tem como evitar isso, ainda mais com o tipo de meme que eles estavam fazendo, uma hora ia entrar uma gente estranha. Enfim, eu gostei de ter visto isso de perto, por mais que eu tenha pegado o final da trend e fazer um vídeo aqui sobre. Eu gostei, eu gosto de vocês, LARPtubers, eu não dei ninguém. Eu só quis comentar e falar minha opinião por cima das coisas que aconteceram. Se tiver alguma coisa errada que eu falei aqui sobre a comunidade, sobre alguma coisa, pode falar nos comentários aqui que eu vou mais uma vez ouvir e ver se realmente eu falei alguma coisa que não devia. Enfim, muito obrigado aos membros aí que tá apoiando esse canal, todo esse maluquice aí que eu tô fazendo. E até o próximo vídeo, sábado, meu dia, que vai sair nesse canal. Tchau, galera.